Eu acho que você já está mais que realmente preparado para essa transição, mas que eu também entendo que essa questão da segurança, de ter algo fixo, porque eu acho que a gente tem quase a mesma idade, eu imagino, sabe? Eu acho. Eu vou fazer 49 no final do ano. É, então estamos junto. Sim, já fiz 50, na verdade. É, não É. parece. Obrigada. E aí eu fico assim, eu percebo assim, sabe, Kleber, a nossa geração, a gente foi educado que assim, a gente ter um trabalho vitalício, ter uma vida Uhum. estável, ter uma Sim. vida, assim, financeiramente e socialmente status e tudo mais, é o sensacional. Aí quando você chega lá, trabalha com isso, aí você olha dos lados assim e percebe que é muito sensacional ter chegado, mas é o esforço de se manter num trabalho assim, dá a sensação que ele é maior do que ter conseguido. E aí você É. fica meio perdido, né? É que era a minha Uhum. sensação. Eu trabalhava numa das 5 melhores universidades particulares lá no Japão. Então, assim, eu estava na universidade. E eu me senti mal, eu até imagino que você consiga sentir essa sensação de ter que largar uma coisa tão legal assim e que todo mundo está almejando, como assim você largar, né? E aí você tem que ficar se convencendo, você e o outro, de que não é o seu lugar mais. Uhum. E que é triste, né, Kleber? Eu estava rodando, assim, o feed do Instagram, e eu vi o Mário Sérgio Cortella falando alguma coisa assim: "Ninguém fica no emprego só pelo salário". Aí ele falou mais alguma coisa, mas aí estava essa frase, assim, sabe. Eu fiquei pensando: "Puxa vida, eu tô no emprego só pelo salário". Ah, mas Kleber, eu acho que todo mundo, né? Eu acho que tem, assim, todo mundo, né? Diria que a maioria. E por que as pessoas estão tão insatisfeitas, né? Porque é justamente, né, o salário, sabe aquela pirâmide Maslow que a gente tem? Uhum, A sim, gente precisa da parte fisiológica, mas aí o dinheiro vem na segunda parte. Ela sim. cobriu a segunda parte. É. Agora, a questão da sua realização, a questão da sua paixão, do seu entusiasmo pelo trabalho, ele é tão necessário quanto o dinheiro. E aí você chega à conclusão que, assim, a maioria das pessoas, assim, acho que principalmente da nossa geração, não sei se às vezes, até inclusive agora, assim, almeja por essa estabilidade financeira, porque é uma coisa, a gente foi educado para isso, e esquece qual que é a minha paixão, qual que é o meu talento, o que que eu Uhum. nasci para fazer. E aí, por isso que eu falo, sabe, que assim, a gente vai mudar de carreira, a gente vai mudar de emprego, não é um mito, né, que assim, não é que a gente vai trabalhar menos, não é que a gente vai deixar de trabalhar, pelo contrário, a gente vai trabalhar, inclusive você sabe, né, lá, fazendo esse trabalho todo, é um trabalhão, mas aí, Trabalhar qual que é a mais. diferença? Você trabalha com vontade, você trabalha com paixão, você trabalha com aquela, sabendo que, assim, por mais difícil, por mais obstáculos, problemas que pode ter acontecido nesse percurso, que tudo bem, porque eu sei onde eu vou chegar. E aí é mais, assim, mesmo que você não tenha esse resultado financeiro ainda, porque tá fazendo o que você gosta, né? Que eu acho que é o mais legal de tudo. Então, por É. isso que tem que casar, né? Essas duas coisas. Mas eu não tenho dúvida, sabe? Eu não tenho dúvida quando você faz aquilo que você realmente gosta, sente paixão, está usando os seus talentos, a parte financeira, ela vem quase que um resultado. Ela é uma consequência, né. Totalmente, ela não pode É. ser a busca, por isso Uhum. eu acho que, assim, a nossa geração, eu fui muito disso, eu queria status social, porque, assim, eu era estrangeira e mulher no Japão, eu tinha que toda hora estar ficando provando para as pessoas, apesar de eu Uhum. ser estrangeira, apesar de eu ser mulher, eu consigo. Então é Eu ruim a gente imagino. ter que ficar provando a todo momento. Agora, eu não via isso tanto quanto uma missão, né, por vários problemas internos dentro da faculdade. O ensinar é legal, é interessante, é prazeroso, é gostoso. Agora, o que que eu tenho que pagar para poder ensinar que está Uhum. professor Quanto universitário? custa, né. Quanto custa, né? Aí quando É. você coloca isso na balança, aí você tem que pensar a um pouquinho a longo prazo, o que está me custando emocionalmente. E a gente está nessa idade, eu acho. Não quero falar que a gente é velho e novo, mas assim, a gente já viveu metade da vida. Então, você vai Uhum. querer viver a outra metade da sua vida com essa insatisfação, mas só com a questão financeira, e você é totalmente meu avatar, né? Porque assim, a pessoa já tem um status social, ela já tem a questão financeira totalmente resolvida. Agora,
qual que é o sabor do trabalho, qual que é a paixão, qual que é o propósito profissional, qual que é o amor, é que ela não Uhum. consegue encontrar mais aqui, então ela precisa quase que para ontem mudar. Nessa questão aí da segurança financeira, penso que, embora eu tenha realmente sucesso na minha carreira como advogado, eu tive uma separação há alguns anos, né? E isso interferiu no meu patrimônio. Então eu fiquei pela metade, literalmente, né? Então essa quebra também, isso me levou tanto para a doença emocional, como me levou também para a busca da solução e me levou para fazer o Uhum. que eu estou fazendo agora, Que né? legal. Aham. Mas, por outro Interessante. lado, me tirou dinheiro, então eu acabei ficando essa segurança financeira que talvez eu tivesse, se eu tivesse, vamos dizer assim, satisfeito com tudo, aí estava bom, mas não tem essa segurança. Então, se realmente eu sair do emprego agora, a minha reserva eu, por exemplo, coloquei no insider. Mas, pois é, sabe que uma coisa bem interessante que você falou? Hum, Satisfeito com tudo. então, tudo não tem, né. É impossível, né. Agora É, eu acho que por isso que eu acho que também, inclusive, é interessante fazer essa autoanálise, né, assim, qual que é o nível de satisfação que eu almejo, ou o nível de satisfação que eu estou aberto, que eu consigo abrir mão nesse momento, para conseguir algo muito sensacional uhum, lá na frente. Por quê? O que eu achei interessante, assim, que você vê que, assim, você teve um divórcio, eu também já fui divorciada, já me divorciei. Então, assim, eu sei o tanto que é sofrido uhum. emocionalmente, enfim, todo o processo, né, porque é quase que a destruição de um sonho, né, a 2 que você tinha e um sonho É, seu, né. Então, é assim, a você tem que falência, né. eu não digo com é falência, sabe, eu não digo a falência, porque, assim, até o quanto deu certo, deu certo. Agora o divórcio ele acaba, assim, a gente não consegue viver mais juntos, ok. Uhum. Agora, a partir desse momento, como é que eu consigo viver eu sozinha e retransformar os nossos sonhos, né. Eu Uhum. acho que, assim, é um processo bastante árduo. Então, assim, aí mas é uma coisa bem interessante que eu falei interessante, assim, que você retirou, né, dessa dor, uma forma de se curar, que eu pelo É. que entendi que foi uma forma de você entender, né, o seu processo terapêutico, que é o que você está usando agora, será ou não? Esse processo que eu estou usando agora, ele veio como consequência da minha busca. Eu comecei a melhorar antes com outras coisas Uhum, com outras passagens, mas, uhum, aí vamos dizer assim, isso que eu estou usando agora foi a cereja no bolo, que veio dar o arremate, entendeu? uhum. Outra coisa que eu acho que é interessante também, né, é aquele método UP ou DROP, que é o Hum, desejo, o resultado, o obstáculo e o plano. hum, Eu acho que é interessante, assim, aí o divórcio, esses momentos, assim, difíceis na vida, é óbvio, né, óbvio que não tenho condições de prever, não tenho condições de planejar, mas ele aconteceu, ele é um fato externo. Claro que eu uhum, tenho culpa 50, mas o que que eu por isso que, assim, naquela questão do obstáculo, por isso que é interessante a gente pensar: "Bom, aconteceu, eu tenho esse problema, eu não tenho condição de premeditar esse divórcio". Claro que a gente tem condições de ter alguns resquícios, né, de que a coisa realmente não está funcionando. Agora, a questão do obstáculo, o que que eu consigo controlar como questão prática, por exemplo. Então eu tenho 50% do meu patrimônio que foi literalmente dividido, ok. Não está no meu controle isso, né. é. Agora o que que está no meu controle? O resto do meu 50%, o todo do meu 50%, o que que eu consigo fazer dentro do meu 50% de forma que eu consiga fazer essa transição de carreira, sabe, que eu acho interessante pensar. Uhum. Porque isso sim está no seu controle, essa questão da divisão de bens, ela literalmente é uma consequência do divórcio que é jurídico e ponto final, né. É. E aí que esse planejamento em termos de gastos, qualidade de vida, e fazer um planejamento mesmo de que, assim, como que e se entender, né, como é que vai ser esse processo, e que ele vai ser sofrido mesmo, mas tudo Uhum. bem, por quê? Você tem aquele objetivo, você tem aquela meta tão forte e tão séria, que você vai ultrapassando esses obstáculos. Eu vejo assim, sabe? Eu tô acostumado com esse negócio de mente, de pensamentos, e eu tô habituado a observar os meus pensamentos. Eu não sei se você
costuma meditar, enquanto você tá falando, a minha cabeça tá assim, ó, mas o dinheiro não vem, mas você não vai conseguir ganhar dinheiro se você sair, mas o dinheiro não vai chegar, você vai passar necessidade, entende? A cabeça fica passando, a mente faz isso, ela é uma armadilha, ela pega a gente e a gente, né, fica nessa ratoeira, né? É apenas pensamento, eu sei disso, mas não é um pensamento que está totalmente errado. E aí tem as questões também que tem que ser tratadas aí de reinterpretação de algumas coisas, né? Mas olha, Kleber, eu super te entendo o que você está falando, de ter essas conversas internas. A gente pode falar de conversas internas, crenças limitantes, enfim, o nome que for, a gente possa colocar. Agora, aí você também percebe que a gente tem só duas maneiras de a gente acreditar. Eu acredito que isso que a minha mente perturbada fica falando, ou eu acredito que eu consigo e eu posso. Por que que eu falo isso? Analisa, estuda tudo que você fez até hoje e você tem todos os resquícios, todos os fatos. Eu gosto de, por isso que é bem sério essa coisa de fatos. Por que que eu descobri que eu tenho esses talentos? Porque eu fui provando para mim mesma que eu tenho resultados, que eu consigo, que eu sou uma pessoa eficiente, que eu sou uma pessoa que consegue gerar resultados e consegue fazer a coisa acontecer. Então, o trabalho, ele é outro? Sim, ele é outro. Mas eu consigo esses resultados porque eu já consegui. Claro que, assim, ele pode ser que demore um pouco mais, pode ser que demore um pouco menos. Mas, falo bastante dos talentos, de você identificar esses talentos que foram acontecendo na sua vida e que você vai utilizá-los lá no futuro, sabe? E que esses sentimentos, por isso que o no obstáculo é muito, 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 muito importante você focar, né, no que você tem controle. Pode ser que você não tenha dinheiro, pode ser. Pode ser que aconteça o pior, pode ser. Mas você também sabe muito mais, inclusive, acho que até que eu, que a nossa mente ela é muito mais negativa do que a Sim, realidade. E é por aquilo que eu quê? falei do viés da negatividade. O viés da negatividade ele é muito relacionada de como foi feito, como foi a construção do nosso cérebro, o nosso cérebro em si, né? Então, assim, Exatamente. o cérebro está toda hora querendo nos, nos, nos Proteger. ajudar a não usar muita energia, o cérebro reptiliano. Então, assim, eu tenho certeza que você sabe tudo isso. Então, como que eu consigo ter? Eu acho que a gente sempre vai ter, mas administrar, sabe? Por que eu tô dizendo isso? E quando eu vim para cá, que assim, eu tive que literalmente, eu já tá nesse momento, olha, eu saí do Japão, eu era professora universitária dessa universidade, eu já tinha o meu PhD, eu era diretora executiva, eu estava já assim, morando na Bahia de Tóquio, então assim, eu tinha a vida. Quando eu vim para cá, eu achava que com tudo isso e mais sabendo TI, eu seria assim, eu ia arrasar. Aconteceu assim, totalmente ao contrário, né? Mas não digo ao contrário, mas para começar a aprender inglês, para entender a língua, para poder utilizar, o primeiro trabalho que eu fiz aqui, o pior trabalho que eu fiz na minha vida. Por quê? Você tem que ficar cumprimentando os clientes de uma loja enorme de produtos eletrônicos. E aí, mas assim, o meu trabalho, na verdade, é ficar vigiando se não tinha alguém que ia entrar para roubar alguma coisa. Mas assim, era para fazer, para cumprimentar os clientes. É o pior trabalho que você pode imaginar, porque você tem que ficar em pé, cumprimentando as pessoas, e o tempo não passa, você não consegue fazer nada. Assim, eu quase morri de catapora fazendo aquele trabalho. Mas o que eu tô querendo, assim, claro que o meu orgulho feriu muito. Mas é que eu tinha naquele momento. Eu precisava aprender inglês, eu precisava ter um pouquinho mais de renda, porque as minhas economias estavam já todas indo, porque já nesse momento eu já tinha terminado os meus estudos aqui, que é incrivelmente caro. Mas enfim. Eu precisava daquilo. Então, o que eu tinha naquele momento era aquilo. E foi ruim? Ai, nossa, foi muito ruim. Mas eu posso me dar o direito de fazer qualquer tipo de trabalho assim? Ah, eu posso. Por quê? Eu tinha um objetivo muito maior, né, lá na frente, que assim, eu fui descobrindo, claro que aos poucos, por isso que eu acho sensacional a sua situação, porque você já descobriu, você já sabe o que você quer. Que eu acho que a maior dor de quem quer fazer essa transição de carreira é não saber o que vai ser quando crescer, não vai saber o depois, sabe? E eu sempre digo assim, que eu tenho 9 profissões, porque eu sempre tive essa dúvida, o que eu vou ser quando crescer? O que eu quero ser? O que eu quero me tornar? E tem sempre
apesar de você conseguir, você sempre tem essa insatisfação. Você consegue alguma coisa, mas sempre tem essa insatisfação, né? Então, o que consegue me satisfazer? Então, esse trabalho que eu estou fazendo, eu sinto essa satisfação. É. Trocentos perrengues que a gente possa acontecer, que você sabe muito bem como é que é, né? Uhum. E Você sabe que aí, você tem essa certeza, sabe, Kleber, no seu coração, e por mais dificuldade, por mais perrengue que você possa passar, financeiramente ou de problemas qualquer, eu acho que vai acontecendo, e você vai dando um jeito para pagar, você vai dando um jeito para sobreviver, você vai até você conseguir o que você quer. quando eu estava casado ainda com a minha primeira esposa, Uhum. eu tinha realmente alguns momentos que eu falava assim: "Eu não sei o que eu quero da minha vida, eu não sei o que eu quero, eu preciso fazer alguma coisa, mas não sei o que eu quero". Eu pensava: "Eu preciso abrir uma loja, não, eu preciso abrir um comércio, não, eu preciso vender alguma coisa". Eu não sabia o que eu queria. E ela falava: "Ah, você tá insatisfeito com tudo, você nunca tá satisfeito com nada". E de fato, agora eu sei o que eu quero fazer. Quando eu tô atendendo alguém na terapia, quando eu tô dando aula, eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito, muito, muito bem. É muito prazerosa essa atividade. Não é uma Uhum. coisa que eu faço assim, às vezes eu penso: "Ah, puxa, podia ficar aqui sem fazer nada". Não, mas legal, vou lá, eu vou fazer, aí eu venho fazer uma terapia, a conversa flui, a pessoa, quando acaba, a pessoa fala: "Tô me sentindo bem", ou "Tô me sentindo reflexivo", ou "Preciso pensar no que você falou". E aí depois eu sei que a pessoa mudou a vida dela, então é tão legal isso. É É sensacional. muito legal. Aquela dúvida que eu tinha de não saber o que fazer, ela tá há mais ou menos uns 12 anos atrás. Hoje eu sei o que eu tenho que fazer, Então, realmente. isso é sensacional. Eu acho que é sensacional, porque eu acho que a maioria das pessoas realmente sofre com isso, né. Uhum. Então por isso que eu acho que, assim, você está muito mais além. Ah, mas sabe que eu também digo, geralmente, Kleber, que a gente tem que ter essa coragem, né. Assim, eu tenho pensado muito, nessa questão da coragem, né, assim, a gente acha, né, que tem que ter muita coragem para fazer essa mudança, essa transição de Sim. carreira. E definitivamente precisa, viu? Eu não vou dizer que não. Mas aí, assim, existe um tipo de coragem que é aquela que, por exemplo, você tem um incêndio, acontece um acidente de carro, a pessoa vai lá e pega a pessoa e Uhum, socorre e uhum. salva. É necessário, é É, necessário. exato. Agora tem outra, aquela coragem, essa coragem é aquela coragem que aparece no jornal, que aparece nas mídias sociais. Uhum. Agora, a coragem que eu gosto de falar, inclusive tem um pesquisador sensacional, que ele é psicólogo americano bem famoso na psicologia positiva, que ele é quase que o Indiana Jones da psicologia positiva. E é muito legal essa definição de coragem que ele fala, porque assim, não é que você precisa ter essa coragem genérica, né? Agora, a coragem mais importante é aquela coragem planejada, aquela coragem organizada. Por isso Sim. que, então, que assim, não é que você vai pular de um penhasco e vai pensar que tem alguma rede lá dentro, não é isso. Então, por isso que existe esse planejamento, esse step by step, esses marcos, sabe? De que assim, eu cheguei até esse marco, chequei, cheguei até esse marco, chequei. E aí vai fazendo de pouquinho em pouquinho, sabe? Sabe aquele que a gente faz lá dentro do Insider, aquele Sim. SMA de step by step? Aham. Exatamente, sabe? Esse é o seu método. É um dos, que Essa eu trabalho. conversa me ajudou, me trouxe algumas ideias boas. Eu Ai, que vou sensacional. vou Nossa, olhar Kleber, com outros e olhos para o que eu tô fazendo aqui. eu acho que assim, e esse é o meu trabalho. Eu entendo perfeitamente o seu trabalho quando você vê essa mudança nas outras pessoas. E o poder que a gente tem de realmente transformar a vida das pessoas. Uhum. E Sim. você sabe disso. Então, eu acho assim um desperdício assim tão grande de você não só focar naquilo que você tem, porque eu vejo tanto talento aí e tanta tanto. Você viu só 2. Então por isso que assim, Vou comprar te esse livro, então, tá. eu super, 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 parece que quando você só tem um martelo como ferramenta, todo problema é um prego, né. Então, assim, para Uhum. mim essa ferramenta que é uma das que eu utilizo bastante, porque é justamente você enxergar todo esse potencial, e eu consigo enxergar tanto potencial em você,
E aí Que bom. agora o trabalho é você enxergar esse Enxergar. potencial, sabe, É, Kleber? E é. acreditar nele, sabe? Essa é uma luta que eu tenho, viu, Ana? Sinceramente, eu tenho uma dificuldade para ver o meu potencial. Eu sei que eu sei, mas aí vem aquele negócio da síndrome do impostor, vem. Eu sei o quanto eu sei realmente que eu tenho conteúdo pessoal para poder oferecer, mas chega na hora. Eu já saltei de paraquedas, pra você ter uma ideia, mas parece que nessa hora, como se eu chegasse na porta do avião e falasse, não vou. Tenho pensado, eu vou pegar o meu fundo de garantia, eu vou pegar o dinheiro que eu tenho lá e tal, eu vou usar, mas eu penso, mas e se eu acabar o fundo de garantia e não der certo? Você entende? É a cabeça que a mente fica nisso. Então eu vou ter que realmente focar nesse processo terapêutico para mim, para eu conseguir fazer isso. Eu vou fazer, mas eu tô demorando mais tempo do que eu queria. Por Por isso ter isso acontecido há 2 anos já. Pois é, por isso que Kleber, assim, eu de coração e alma, você precisa colocar um prazo. Por quê? Essa coisa do japonês falar, realmente é real. Todo projeto sem prazo é só sonho, e isso está Uhum. acontecendo. E se você não colocar um prazo, eu tenho certeza mais que absoluta que não vai acontecer. Não vai acontecer. Quando você coloca datas, você se força a fazer a coisa acontecer. E a coisa tem que acontecer, quer queira, É, quer né. não. Porque senão, não vai acontecer. Se você não colocar data. E essa questão de você colocar no calendário, eu estou falando super sério. Tudo que para mim é importante, eu coloco no calendário. Uhum. E o pior, assim, sei lá se o pior ou o melhor, mas assim, eu coloco para avisar todos os dias. Todos os dias eu peço para o calendário Nossa. avisar. E assim fica quase que um tormento. Mas eu quero que seja um tormento. Por quê? Você tem que sair da zona do conforto, né? Você tem que sair desse lugarzinho quentinho, sabe? Então, assim, Uhum. esse tormento, o que eu estou fazendo? Será que realmente é possível? Será que não é possível? Quando vem aquela vozinha, como é que eu posso pensar de forma que essa vozinha não me domine tanto? Porque eu consigo entender, porque você trabalha muito tempo, né, no funcionalismo É, público, é. estável, né? E aí, se Uhum. você sair dessa zona de conforto, é quase que um renascimento, né? Porque assim foi É, muito tempo, né? sim. Mas aí, Kleber, vai sair um outro Kleber, assim, muito mais entusiasmado, muito mais energético, com aquele brilho no olhar que os seus clientes, os seus alunos vai falar: meu Deus do céu, o que que aconteceu com esse homem? Porque é isso que acontece, sabe? Eu tenho certeza. E aí, assim, o sensacional de tudo isso que a gente descobriu, né, que a comunicação, você tem uma boa comunicação, e essa comunicação ela vai ser muito mais lapidada, melhorada quando você tiver essa mudança. Por quê? Você vai ter que estar 100% aqui. Agora a sua energia está 50, não sei se 50-50, mas ela tem uma porcentagem de energia que você tem aqui, que você não pode expender aqui, mesmo que É. você queira, porque você já está trabalhando em outro lugar. Eu acho que, inclusive, te ajudaria nesse sentido, sabe? De fazer a venda, E realmente, né, assim, também quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu, como todo ser humano, e como o Érico próprio fala, né, como a dor, a desgraça de um expert é de você ensinar muito, de você duvidar, às vezes, realmente do que é possível e do que é possível. Mas aí, de novo, por isso que eu acho que os talentos e toda a sua trajetória de vida, você tem condições de contar com você mesmo na alegria, na tristeza, porque você foi uma pessoa que teve resultado. É. Isso, olha, ninguém no mundo tira de você. E que eu acho sensacional, sabe? Porque você Uhum. sabe que pode contar com você. E você sabe que pode. Você tem razão. Foi providencial essa conversa com você hoje, viu? Porque eu realmente